Nesta videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o binômio de Newton. Então, em aula, nós vimos como calcular, como usar os produtos notáveis para calcular potências do tipo x mais a elevado ao quadrado ou x mais a elevado ao cubo. Para potências com expoentes maiores, nós podemos usar o binômio de Newton para obter essas expansões. Então, nós temos a formulinha para encontrar, por exemplo, x mais a elevado a n. Então, é o binômio de Newton, conhecido, essa expansão ela é conhecida por esse nome, e ela é dada por, então, coeficiente binomial, que são esses termos entre parênteses aqui, que eu vou definir daqui a pouquinho. Então, é o coeficiente binomial n0, vezes x elevado a n, a elevado a 0, mais coeficiente binomial n1, vezes x elevado a n menos 1, vezes a elevado a 1, mais coeficiente binomial n2, vezes x elevado a n menos 2, vezes a ao quadrado, mais alguns termos intermediários aqui no meio, nós vamos ter finitos termos desta forma, seguindo esse padrão, mais coeficiente binomial n menos 2, vezes x ao quadrado, vezes a elevado a n menos 2, mais coeficiente binomial n menos 1, vezes x elevado a 1, a vezes a elevado a n menos 1, mais coeficiente binomial n, vezes x elevado a 0, a elevado a n. Onde esses coeficientes binomiais, np, eles são dados por n fatorial dividido por p fatorial, vezes n menos p fatorial. Nessa expansão, se nós queremos obter o termo p da expansão de x mais a elevado a n, nós temos que esse termo p, ele vai ser dado, deixa eu subir um pouquinho aqui. Então, o termo p, ele vai ser dado por coeficiente binomial n, p menos 1, p é o termo que eu estou querendo obter da expansão, vezes x elevado a n menos p menos 1, vezes a elevado a p menos 1. Notem que, por exemplo, se a gente for olhar na expansão ali do binômio de Newton, por exemplo, o terceiro termo é dado por coeficiente binomial n2. Esse 2 tem o papel do é o p menos 1. Como é o terceiro termo, p é 3, então 3 menos 1, 2, vezes x elevado a n menos 2. No caso, como o termo é o terceiro, então, na formulinha do termo, eu tenho n menos, n no caso seria o n é o número que a gente está levando na potência, p, nesse caso seria 3, então fica n menos 3 menos 1, ou seja, 3 menos 1, 2, n menos 2, que é o que a gente tem aqui, vezes a elevado a p menos 1, p sendo 3, fica a elevado a p menos 1, certo? Ou seja, a elevado a 3 menos 2, 3 menos 1, que dá 2, certo? Bom, vamos ver alguns exemplos onde a gente usa o binômio de Newton. No primeiro exemplo, eu quero calcular x mais 2 elevado à potência 5. Eu repeti aqui a fórmula do binômio de Newton, e aí, neste caso, nós só vamos substituir. Vamos substituir, então, o n por 5 e o a por 2. Então, substituindo, no lugar do n, o 5, e no lugar, fazendo todas as respectivas substituições, eu tenho essa fórmula aqui abaixo, ok? Só substituindo. Então, neste caso, nós vamos ter 6 termos, ok? Substituindo nessa formulinha os coeficientes binomiais, usando a definição dos coeficientes binomiais, de que o coeficiente binomial np é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, o coeficiente binomial 5, 0, usando essa definição, vai ser 5 fatorial dividido por 0 fatorial, 5 fatorial, vezes o x na quinta, vezes 2 elevado a 0, que é 1. O coeficiente binomial 5, 1.
vai ser 5 fatorial dividido por 1 fatorial, que é o meu p, né? Vezes n menos p, o n, então, é 5, menos o p, que nesse caso é 1. Então, 5 menos 1, 4 fatorial. X elevado à quarta vezes 2 elevado a 1, ou seja, 2. Mais coeficiente binomial 5, 2. Então, pela formulinha, vai ser 5 fatorial dividido por p, nesse caso é 2, 2 fatorial, vezes n menos p, ou seja, 5 menos 2, que dá 3, 3 fatorial, vezes x ao cubo, vezes 2 ao quadrado, que é 4, mais coeficiente binomial 5, 3. Pela definição, isso vai ser 5 fatorial dividido por p fatorial, que no caso é 3, vezes n menos p, ou seja, 5 menos 3, que dá 2 fatorial, vezes x ao quadrado, vezes 2 ao cubo, que é 8, mais coeficiente binomial 5, 4, que é 5 fatorial dividido por p fatorial, que no caso vai ser 4 fatorial, vezes n menos p, ou seja, 5 menos 4, que vai dar 1 fatorial, vezes x, vezes 2 elevado à quarta, que é 16. Mais o coeficiente binomial 5, 5, que, pela definição, é, então, 5 fatorial dividido por, o p, nesse caso, é 5, então, 5 fatorial, vezes x elevado a 0, que é 1, vezes 2 elevado a 5, que é 32. Fazendo as simplificações, na próxima etapa, então, nós temos, eu vou nesse primeiro, 0 fatorial, por definição, é igual a 1. Então, vai sobrar aqui, como coeficiente do x na quinta, 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Que, simplificando, vai ficar 1, certo? Então, o expoente do x elevado a 5 é 1. O próximo termo é 5 fatorial, eu quero simplificar com o 4 fatorial. Então, eu vou reescrever o 5 fatorial como sendo 5 vezes 4 fatorial. E, no denominador, o 1 fatorial, a gente sabe que é 1. Então, vai ficar 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, vezes 2x na quarta. O 4 fatorial cancela com o 4 fatorial, fica 5 vezes 2, que é 10 vezes x na quarta. Próximo termo. Eu vou querer cancelar o 5 fatorial com o 3 fatorial. Então, eu vou reescrever o 5 fatorial como sendo 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aí, esse 3 fatorial eu vou simplificar com o 3 fatorial do denominador. E aí, vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, que vai dar 10. 10 vezes 4, 40, vezes x ao cubo. Próximo termo. O 5 fatorial eu vou querer cancelar novamente com o 3 fatorial. Então, eu reescrevo o 5 fatorial como sendo 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O 3 fatorial vai cancelar com o 3 fatorial do denominador, e aí vai sobrar 5 vezes 4, que é 20, dividido por 2, que é 10, vezes 8, que dá 80, vezes o x ao quadrado. Mais o 5 fatorial, eu vou querer cancelar agora com o 4 fatorial. Então, eu reescrevo ele como sendo 5 vezes 4 fatorial, dividido por, então, esse 4 fatorial, vezes 1 fatorial, que é 1. Simplifica o 4 fatorial com o 4 fatorial, e isso dá 5. 5 vezes o 16 vai dar 80. Então, fica 80x. O termo independente, então, eu cancelo o 5 fatorial com o 5 fatorial. 0 fatorial é 1, então vai ficar 1 vezes 32, que é 32. Então, a gente tem, assim, a expansão de x mais 2 elevado à quinta como sendo x elevado à quinta mais 10x na quarta mais 40x ao cubo mais 80x quadrado mais 80x mais 32. No segundo exemplo, eu quero determinar o 10º termo da expansão de x ao quadrado menos 2 elevado a 12. Para isso, nós vamos usar a fórmula para o termo p, que nós já vimos acima. Então, é tp, ou seja, o
termo número p da expansão é dado por coeficiente binomial n, p menos 1, vezes x elevado a n menos p menos 1, vezes a elevado a p menos 1. Neste caso, esse termo p, ele é da expansão de x mais a elevado a n. E nós temos x ao quadrado menos 2 elevado a 12. Então, o n vai ser 12, certo? O x nós vamos substituir por x ao quadrado. E o a nós vamos substituir por menos 2, certo? Então, basta a gente substituir nessa fórmula do p com essas respectivas substituições que eu acabei de mencionar. Então, o n é 12, o p, então, vai ser 10. Então, 10 menos 1, 9. Então, vai ficar coeficiente binomial 12, 9. Vezes. Então, o x eu substituo por x ao quadrado, elevado a o n, que é 12, menos p menos 1. O p é 10, então, vai ficar 10 menos 1. Vezes o a, que é menos 2, elevado a p menos 1, ou seja, 10 menos 1. Bom, usando a definição do coeficiente binomial 12, 9, então isso vai ser 12 fatorial dividido por p fatorial, que no caso é 9, então 9 fatorial, vezes n menos 9, n menos p, ou seja, 12 menos 9, que vai dar 3 fatorial, certo? Vezes, bom, aqui no x, nós vamos ter o expoente 10 menos 1, que vai dar 9, 12 menos 9, 3. Então, eu vou ter x ao quadrado ao cubo, ou seja, x elevado à sexta. E eu vou ter menos 2 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 dá 9, então fica menos 2 elevado a 9. O menos 2 elevado a 9, o sinal menos elevado a uma potência ímpar vai dar sinal negativo, que está aqui. O 12 fatorial, eu quero cancelar com o 9 fatorial. Então, eu vou reescrever esse 12 como sendo 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. E aí, esse 9 fatorial simplifica. E aí, no denominador ainda a gente tem 12 menos 9 fatorial, que me dá 3 fatorial. Vezes, então, x na sexta, vezes 2 na 9. 2 na 9 é 512. Efetuando o produto 12 vezes 11 vezes 10, dividindo por 3 vezes 2, que é 3 fatorial, isso vai dar 220. 220 vezes 512, isso dá 112.640. E aí, com isso, nós temos que o 10º termo da expansão de x ao quadrado menos 2 elevado a 12 vai ser menos 112.000, ou melhor, corrigindo, então, o 10º termo vai ser menos 112.640 x elevado à sexta. Ok? Então, aqui a gente teve ilustrações de como usar o binômio de Newton em 2 exemplos. Ok? Na lista de exercícios, vocês vão encontrar mais exemplos para vocês praticarem e verem na prática como que isso vai funcionar. Até a próxima!